Olá, bom dia a todos os presentes. Antes de mais, queremos agradecer a participação de todos neste webinar sobre auditoria digital e conformidade fiscal. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, enquanto aguardamos pelos restantes participantes, vou fazer aqui uma breve introdução. Eu sou a Ângela, sou responsável do marketing da Hydra IT, tenho aqui comigo o Tiago, da PetaPilot. Na Hydra desenvolvemos e implementamos soluções de negócio Microsoft e também somos parceiros da PetaPilot, que é a empresa que desenvolveu o Colby e que nós hoje aqui vamos apresentar. Nós na Hydra, para além de implementarmos esta solução de auditoria digital nas empresas, também fornecemos serviços de apoio e formação deste software. Como já referi, a sessão de hoje vai ser então apresentada pelo Tiago Gaspar, é diretor executivo e membro do conselho da PetaPilot. Durante o período da apresentação, podem colocar as vossas questões no nosso chat, que está localizado no lado direito da aplicação do Teams. Vão colocando as vossas questões e no final da apresentação do Tiago, nós vamos esclarecê-las a todas e depois passamos então na fase final da apresentação. E agora, feitas as apresentações, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Tiago para que possa então iniciar a nossa sessão. Muito bem. Agradeço, Ângela. Bom dia a todos. Agradeço a vossa disponibilidade. Portanto, como a Ângela falou, nós efetivamente nós desenvolvemos aqui uma parceria com a Hydra para o canal Navision, particularmente, onde a Hydra tem então a exclusividade do nosso produto para Navision e também para outros ERPs, mas em exclusividade só para Navision. E aí então temos realmente desenvolvido aqui bastante trabalho neste campo dos shafts e da auditoria digital. Portanto, talvez só para explicar um pouco, portanto, a empresa nasceu em 2014, portanto, na altura, em 2013, um grupo de engenheiros informáticos, ex-founders da Nova Base, e, enfim, muita experiência em SAP, cerca de 20 anos de experiência em SAP, foi contratado um grupo de engenheiros para fazer, no fundo, para desenvolver um sistema que substituísse um sistema que era um legacy, da autoridade tributária, no sentido de substituir esse sistema inspectivo, ou seja, tudo o que é em background, tudo o que é feito no back-end dentro da autoridade tributária, a nível do processamento de dados e análises desses dados, e depois, consequentemente, do processo inspectivo, ser substituído por um software colaborativo, ou seja, que funcione em rede, que não dependa da capacidade da máquina, que seja ágil e que não haja limite em termos de, basicamente limite em termos de volume de dados que possa processar, e que do ponto de vista do utilizador seja intuitivo e ágil. Portanto, foi aí então que a gente em 2013 começou este projeto e em 2014 ganhou corpo ao ponto da constituição da PetaPilot. Portanto, o próprio software, portanto, chama-se Colby, portanto, Collaborative Business Intelligence, acaba por ser efetivamente isso, portanto, uma ferramenta, no fundo, BI, focada no primeiro estágio na verificação, validação dos shafts e no processo inspectivo, ou seja, permite dar exatamente a mesma fotografia que o inspetor fiscal irá ter, portanto, não só os problemas de estrutura, que a gente tem alguns validadores básicos no mercado, mas também as questões de inspeção propriamente, de cross-check de informação, repositório de dados, que a gente vai explorar um pouco mais à frente. Eu se calhar vou pôr aqui uns slides, passar aqui alguns slides que temos, que podem nos ajudar a balizar um pouco a nossa sessão. Pronto. Não sei se toda a gente está a ver, portanto nós temos, isto é um pouco a agenda, rapidamente. Portanto, vamos falar um pouco dessa evolução. Na verdade, já se começou a falar do que é que está a ser feito em termos de autoridade tributária, o próprio SAFT, o que é que está a acontecer hoje a nível da IES, a validação prévia então do SAFT através do Colby, e depois estas regras que a gente falou agora e de que forma que isto efetivamente nas empresas está a ser capitalizado.
Ok? Portanto, se concordarem, então a gente começaria aqui um pouco sobre explicar, se calhar muitos de vós conhecem, portanto, isto efetivamente o SAFT não é uma coisa nova, portanto, isto parte de standards da OCDE, emanados pela OCDE e adaptados por Portugal em 2008. Portanto, não é uma coisa nova, desde 2008 que, por exemplo, o SAFT da contabilidade que hoje está a ser requerido para a IES, que já é obrigatório, portanto, não é nada novo. A questão é que ele passa a ser obrigatório reportar. Até hoje, só é obrigatório em sede de inspeção, ou seja, é obrigatório mesmo. Portanto, o que nós temos então, aqui não vale a pena a gente também entrar muito em detalhe, não temos assim tanto tempo, mas o grande impulsionador do SAFT acabou por ser o iFactura em 2013, como muitos de nós sabemos. Portanto, isto foram quick wins, foi um quick win da autoridade tributária, aproveitando um momento de crise que era preciso efetivamente procurar formas de arrecadação de receita no momento onde a gente passava por uma crise profunda, sem grandes investimentos, e efetivamente toda esta dinâmica da substituição do software pelo nosso, os portais foram substituídos, a OpenSoft esteve nessa frente. No back-end temos também as bases de dados, temos a Timestamp, quer dizer, temos uma série, temos 3 ou 4 players que contribuíram para realmente a gente montar aqui um case que hoje está a ser replicado em vários países. Portanto, isto foi com a onda do iFactura. Se a gente pensar que o iFactura, ou seja, quando a gente está em crise, os impostos de arrecadação, ou seja, a arrecadação de impostos indiretos, não é? O IVA, ele fica, a curva, o decréscimo é exponencial em relação ao consumo, ao decréscimo do consumo e do investimento. E aconteceu o contrário. Portanto, houve um decréscimo do consumo, como a gente sabe, e do investimento, e houve um aumento significativo da arrecadação de receitas em relação ao IVA, particularmente, por causa da implementação do iFactura e de toda a panóplia da infraestrutura TI que nós falamos. Portanto, isto porquê? Porque havia um chamado gap do IVA em Portugal era alto, portanto cerca de 17, 18% na altura, antes da implementação, que era alto para a média europeia, que era 10%, ou seja, havia 17 a 18% de imposto que era, no fundo, perdido, ou seja, que ficava no mercado informal ou que não simplesmente o Estado não tinha forma de monitorar e iria buscar essa fonte de receita. Com o iFactura passou a conseguir não extinguir, portanto hoje estamos na volta dos 7, 8% em termos de gap do IVA, mas houve uma evolução significativa, principalmente nos primeiros anos, e hoje estamos dentro da média europeia. A média europeia hoje está também nos 8, 9% de fuga, no fundo, ao IVA, o que está dentro da média europeia, e estamos no bom caminho. Portanto, isto é só para explicar um pouco a história e perceber onde é que a gente está hoje. Hoje é o software oficial da autoridade tributária para a inspeção. Entretanto, obviamente, foram sendo adicionadas fontes ou estruturas de dados adicionais, que nós também sabemos, os documentos de transporte, os documentos de conferências, quantidades de inventário, agora mesmo a valorização, e agora hoje vive-se aqui a questão do SAFT de contabilidade, que novamente hoje era obrigatório, mas passa a ser obrigatório reportá-lo para preenchimento da IES. Nós já vamos falar um bocadinho sobre isto mais à frente. Então, em termos de SAFT, o que é o SAFT? Como o próprio nome diz, é um Standard Audit File for Tax Purpose. O que é que está errado aqui? É que não é só para tax purpose, é para tudo. Portanto, é uma forma, no fundo, quase que internacional de standardizar a informação que é trocada entre entidades. Pode ser com a Tax Administration, pode ser com um banco, pode ser com um stakeholder, pode ser com um fornecedor, pode ser com um cliente, pode ser com qualquer coisa. E o mundo todo vai evoluir nesse sentido, está a evoluir nesse sentido, standardização da informação do reporte de alguma forma, e é isso que é o SAFT. Portanto, é uma forma de, a montante, os softwares, os RPs, etc., se standardizarem de uma única forma, numa única norma técnica, a forma como é reportada a informação. E se vocês pensarem do lado da AT, em particular, ela é recebida, antigamente era recebida de todas as formas de efetivos, e havia um processo de harmonização extremamente pesado,
Hoje não, hoje a informação chega standard e aí passa-se já à análise. Okay? Portanto, isto é o que se vive hoje a nível de standardização da informação a nível geral, portanto, obviamente, começando nos países mais desenvolvidos, para os menos, mas mesmo aqui os países, vamos dizendo, em vias de desenvolvimento, já estão a crescer muito e a evoluir muito nestes aspectos de SAFT. Ou se não é SAFT, alguma standardização idêntica ao SAFT. Às vezes não se chama SAFT, às vezes tem outro nome, mas acaba por ser uma standardização da informação de reporte, seja o qual for. Ok? Portanto, é isto. Portanto, isto é o que a gente falou, isto começou pela OCDE, portanto, se quem quiser um pouco mais sobre isto, obviamente a OCDE tem os detalhes. Portugal adotou algumas estruturas de dados, não todas, tá? Portanto, Portugal, por exemplo, não tem compras, ok? Nós temos a facturação, não é? Com o e-factura e com o estado de facturação, temos os contabilísticos, as minhas conferências, documentos da mercadoria, mas não temos as compras. Só temos as compras na contabilidade, mas não temos as compras isoladamente, nem os detalhes das transações das compras sem ser na contabilidade. Nem temos, por exemplo, também, obviamente, muito menos estados bancários ou movimentos ou de fluxo financeiro. Mas pronto, se vocês querem, nem imobilizado, por exemplo, nem temos processamento de salários, quer dizer, há estruturas que estão dentro do SAFT emanado pela OCDE que nós não adotamos em Portugal. Nós adotamos basicamente facturação, contabilidade, movimentação de mercadorias e uma ou outra adicional, documentos de conferência, etc. Então, na verdade é isto que está aqui, portanto, nós temos esta é a informação do SAFT de Portugal, que foi adotado em Portugal, ok? Como eu disse aqui, os movimentos contabilísticos, temos os documentos de conferência, dados mestres, são os dados mestres dos próprios clientes, portanto, os cadastros dos clientes, dos fornecedores, dados são obrigatórios ter, os recibos, no caso das empresas que estejam na base de IVA de caixa, e temos os documentos comerciais que nós falamos, podem ser qualquer tipo, não só facturas, mas qualquer tipo de documentos comerciais, e até os documentos de transporte que nós falamos. Atenção, aqui só uma referência para a questão do SAFT versus e-factura, portanto o SAFT é uma estrutura mais completa, o e-factura é um subconjunto do SAFT, ok? No fundo, acaba por ser o SAFT de facturação sem as linhas, ou seja, eu tenho os cabeçalhos, ou seja, os totais da factura, mas eu não sei se eu comprei um livro técnico ou se foi comprado um livro, um romance. Não sei. Portanto, só se tem acesso, no e-factura, só é possível lá ter acesso aos cabeçalhos, aos totais, não tem acesso às linhas que compõem a factura. Okay? Essa é a diferença entre os dois. Aqui a gente fala aqui um bocadinho de todo o que é das estruturas de dados que falamos agora, onde é que elas são obrigatórias, onde é que elas não são obrigatórias. Portanto, nós temos 4 tipos de ficheiros em Portugal, de SAFT, o integrado, no fundo é o conjunto dos outros, o contabilístico, que é o que se está a falar muito hoje por causa da IES, de facturação, que nasceu basicamente, não nasceu, mas tomou força em 2013 com o e-factura, e a autofacturação para as empresas que têm autofacturação. Portanto, estes são os ficheiros obrigatórios em Portugal e nós temos aqui a bolinha nas estruturas de dados que correspondentemente são obrigatórias para cada um desses ficheiros. Depois este material a gente passa para vocês para explorar mais em detalhe. Em relação à IES, o que é que nós temos hoje? Obviamente a gente tem questões hoje a ser vividas, portanto, algumas mais técnicas, outras mais políticas, à volta da IES. Portanto, a informação que nós temos é que ela vai mesmo adiante, portanto, não há praticamente qualquer dúvida sobre isto. A questão é em que formato. Portanto, o decreto que obriga ao preenchimento da IES através do SAFT de contabilidade, não é? O reporte obrigatório do SAFT de contabilidade, nasceu a 31 de outubro, já tem sido adiado, na verdade, de anos anteriores, mas foi aprovado em 31 de outubro de 2018. Inicialmente com previsão, com referência com registro contabilístico a 1 de janeiro de 2018. Foi adiado no dia 8 de janeiro de 2019, até foi anunciado no OCC, o atraso em um ano da obrigatoriedade desse decreto, entretanto, se é a portaria que regulamentou. Portanto, o que é que nós temos hoje? Temos a obrigatoriedade de reportar um SAFT de contabilidade de 1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2019 para a generalidade das empresas. Tem alguns casos específicos, se a empresa for dissolvida, etc., mas na generalidade é de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 a obrigatoriedade de preenchimento, do reporte do SAF de contabilidade para pré-preenchimento da IES pela AT. Okay? Isto novamente houve dúvidas se seria adiado ou não. Não será adiado, portanto, já temos essa informação. O que acontece é que, tal como aconteceu com a e-factura em 2013, onde se obrigou apenas a um reporte do resumo dos totais, com a contabilidade vai ser, portanto, o que se espera que aconteça, apesar de não estar claro ainda, mas o que se espera que aconteça é que também é um envio de um SAFT com informação mais resumida, ok? Portanto, por exemplo, sem as linhas, débito e crédito, não é? Portanto, as linhas dos movimentos contabilísticos, portanto, o movimento contabilístico é um débito e um crédito, a gente pode ter 10 linhas de débito, 10 ou 13 linhas de crédito, no fundo balanceiam. Portanto, essas linhas são de certeza que vão ser extintas, portanto, não vão fazer parte do SAFT de contabilidade para reporte de preenchimento da IES, e os próprios movimentos também estão em discussão se serão ou não são. De uma maneira ou de outra, a questão aqui que se coloca é que eles têm que estar certos, porque não há maneira do SAFT de contabilidade, mesmo em forma resumida, estar correto, se os movimentos contabilísticos não estiverem corretos. Portanto, isto o que é que significa dizer? Como é que o que está previsto é que vai haver saldos de abertura e vão haver saldos de encerramento. E o SAFT, a única maneira do SAFT calcular os saldos de encerramento é somar os saldos de abertura com os movimentos contabilísticos. Ora bem, se os movimentos contabilísticos não estiverem bem, nunca vamos ter os saldos de encerramento bem. Ou seja, a gente tem que ter realmente o SAFT de contabilidade correto. Apesar da informação a ser reportada para a AT ser só, ou previsivelmente, não temos ainda a certeza, será só informação mais resumida. Portanto, este é o estágio hoje, isto evolui, portanto, isto tem aqui questões quando eu falo de questões técnicas, falo de questões a nível da AT de suporte à recepção desse volume elevado de informação, num curto espaço de tempo, que é até 30 de abril do ano seguinte. E por outro lado, questões políticas que a gente sabe, e se vocês lerem um pouco aí, seja a nível mais propriamente dos partidos, ou seja, mesmo a nível de entidades como OCCs e Apotecs, etc., existem sempre discussões, grupos de trabalho, etc., e enfim, que fazem parte de toda essa discussão para que isto fique mais claro para o contribuinte, e mais importante é que isto seja, tal como a e-factura foi em 2013, que a gente hoje, penso que toda a gente reconhece o valor do e-factura, acaba por ser, o objetivo é também principalmente, automatização. Portanto, automatização do preenchimento automático de declarações, na forma ágil. Portanto, a gente sabe o trabalho que estava a preencher uma IES, portanto, é esperado que 2.700 campos sejam extintos, passam a ser pré-preenchidos automaticamente com o SAFT. Portanto, o objetivo, tal como foi o e-factura em 2013, é que isto realmente traga uma automatização e uma agilidade, neste caso, em vez de ser nos elementos de facturação, nos elementos contabilísticos. Muitas empresas, o que está a acontecer, que nós vemos, vinha muitas vezes o SAFT como uma oportunidade, porque essa standardização, novamente, a gente chama-lhe para tax purpose, mas na verdade pode ser para tudo. Então nós temos muita empresa mesmo que usa o SAFT só como uma base de alavanca para potencializar a automatização de processos de controles internos, a adoção de analytics, a digitalização, por exemplo, de todo o processo de auditoria interna, nenhum do controle de gestão, ou seja, a informação do SAFT é extremamente rica, e mesmo que incompleta, pode sempre trazer outras estruturas de dados, juntar e ter ali um BI, portanto, ter ali realmente uma ferramenta poderosa de controle de gestão, seja de alta gestão, balance scorecards, KPIs, etc., seja mais de middle management, não é, nível de controle de gestão, ou mesmo do terceiro nível de proteção, que é o nível de auditoria interna, e mesmo em termos de interação com o auditor externo. Portanto, hoje os auditores externos, não é, os ROCs, não estão autorizados ou não deviam emitir uma CLC, uma certificação legal de contas, sem que o SAFT de contabilidade esteja correto. Portanto, esta é a indicação que a Ordem dos ROCs dá.
Portanto, o que quer dizer que a gente tem mesmo de ter isto correto. Ou seja, por isso é que a gente diz SAFT, não é SAFT, é SAF. Há várias entidades que vão começar cada vez mais a pedir, a solicitar o SAFT. Então, nós temos vários bancos, por exemplo, nós temos vários bancos, por exemplo, nós estamos em 17 países, temos alguns bancos na Europa Central que já não passam, não emitem, já usam o nosso software, por exemplo, para uma empresa quer um crédito, passam para cá o seu SAFT, que eu, a partir daí, tenho uma informação tirada do sistema, que não é manipulável, e se for, a ferramenta vai indicar onde está lá toda a saúde financeira da empresa. Portanto, e aí posso analisar se vou conceder esse crédito ou não. Portanto, estamos a dar aqui exemplos, temos algum exemplo aqui de uma grande indústria também portuguesa, que no processo de acceptance dos seus fornecedores obriga que eles passem o SAFT, os seus SAFTs, para validar a sua capacidade financeira, etc. Isso é outro exemplo. Nós temos exemplo também numa rede de centros comerciais, faz basicamente os lojistas têm que dar os SAFTs de facturação a essa empresa, para que essa empresa faça a leitura da informação de facturação, porque existe uma percentual das vendas que vai sobre a venda do lojista ao consumidor final. Portanto, estes são só exemplos, como há muitos mais, podia estar aqui a tarde inteira, ou a manhã inteira, no caso, que nunca mais acaba. Portanto, é por isso que se fala que isto é realmente a base para que a gente possa fazer muito mais. Nós temos depois empresas de consolidação, temos localização em vários países. Nós temos, por exemplo, Mota-Engil usa isto para 40 países, enfim. E temos vários exemplos que isto depois pode prosperar para o uso, ou seja, ver o SAFT como uma oportunidade no fundo. Falamos nisto aqui já, pronto. Então, mas como é que realizamos efetivamente essa tal validação prévia do SAFT? Portanto, o nosso software, o COBI, particularmente, o que ele faz de standard, efetivamente, a validação prévia do SAFT, e depois a aplicação das tais regras de repositório, cross-check de informação, olhar a consistência, integridade, cálculos, ou seja, coisas que vão muito além do que um validador SAFT básico faz. Portanto, no fundo, é exatamente o que nós garantimos, é efetivamente 100% a mesma fotografia que o inspetor fiscal vai ter. Obviamente que a gente tem situações que são mais críticas, outras são menos críticas, a gente já vai falar sobre elas. E isto, obviamente, isto basicamente, como a informação já está standardizada, basta fazer o upload, não é preciso nenhum especialista aqui no meio, qualquer pessoa faz o upload da informação, enfim, para dentro da ferramenta, e ela automaticamente arruma a informação onde tem que arrumar, em relatórios, etc. E corre hoje são cerca de 600 e tal regras vamos chamar de validação, é mais do que isso, mas de validação do que lá consta. E isto obviamente permite antecipadamente perceber que erros é que eu tenho antes de reportar a informação para a autoridade tributária. E é exatamente assim, é desta forma que ela funciona. Portanto, o input é sempre o fecheiro, o XML, o SAFT, neste caso estamos a falar do PT, mas pode ser de outro país. Então, nós temos já localizados localizados para uns 40 países hoje. Portanto, temos SI em Espanha, temos, enfim, o FEC em França, o FAIA no Luxemburgo, o JPK na Polónia, são alguns exemplos de localizações que nós já temos efetuadas ao nível de ficheiros SAFT ou SAFT-like. Pronto, e a partir daí foi o que eu vos falei, portanto ele corre automaticamente todas estas regras, e mais importante é que ele depois, ele é uma ferramenta de gestão desses problemas, de gestão desses erros. Portanto, ele permite fazer o drill down até à raiz do problema, ou seja, ele, além de dar 100% da indicação dos problemas, portanto dá a totalidade dos problemas, permite fazer uma navegação até o drill down, ou seja, até o elemento, o campo, até a factura, até o movimento contabilístico, até o débito, até o crédito, ou seja, sei especificamente onde é que está o problema, para que eu possa resolver de forma ágil e percebo se aquilo é crítico ou não é crítico. E até pode ser um falso positivo, portanto, mas permite uma gestão muito ágil dos problemas existentes a nível dos chaves.
Com isto é uma lista de findings, auditoria e não conformidades, pronto, que efetivamente cada finding tem um nível de criticidade, portanto baixo, médio, elevado e crítico, que é mesmo definido pela própria autoridade tributária, e isso ajuda-me a perceber se aquilo é importante ou não é importante. E que se vale a pena um investimento de correção ou não. Pronto, isto porque é importante, a gente já tem tocado um pouco nestes aspectos. Muitas vezes a gente pensa só que o SAFT, naquela parte estrutural do fecheiro, enfim, que a gente vê um pouco é esse fazer, esse diria que são os registros de margem a nível automáticos, mas nós temos muitos registros manuais. Se nós pensarmos que existem, se eu cadastrar um cliente, por exemplo, com uma morada portuguesa, mas com a entrega em Espanha, e de repente eu emiti uma fatura com IVA, já tem um erro. Okay? Portanto, isto é registro manual, não tem nada a ver com registro automático, tem de sistema. Isso é um exemplo simples do que é que pode acontecer e do tipo de cross-check que é feito. Portanto, com isto, obviamente, toda a antecipação, no fundo, do barulho e do ruído da relação que a empresa com a autoridade tributária, que é esse o grande objetivo, e obviamente ao nível que a gente está aqui a falar, portanto são empresas que querem fazer as coisas pelo melhor e ter a informação clean, evita de parte a parte esses erros e esse desgaste de energia e de recursos, não é? Portanto, a autoridade tributária é ótimo que as empresas tenham uma montante este software para fazer esta validação. Do lado das empresas também é ótimo que o possam fazer para antecipar os problemas existentes antes de os reportar, e depois a gente costuma dar um exemplo do sangue, quer dizer, a gente olha para o sangue e é vermelho, não é? É vermelho. Portanto, não sei se aqui está bom ou está mal, a não ser que faça uma análise clínica, uma análise de sangue, propriamente. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, eu posso achar que estou bem, estou, pronto, mas se calhar não estou. É a mesma coisa. Portanto, aqui já falamos um pouco. Portanto, na verdade, o que a gente até acaba por meio que se auto-intitular um pouco, acaba por ser vamos dizer, o fiscal da obra. Portanto, a gente tem o construtor, não é? Portanto, o chamado epicista, que faz a obra, constrói a obra, seja ela qual for, neste caso, o relato financeiro, vá. E nós e vários players participam neste processo, enfim, que é pesado, todos nós sabemos. E quer dizer, antes de reportar para a autoridade tributária, nada como correr um diagnóstico. Portanto, é isso que a gente se coloca não substitui o trabalho um não substitui o trabalho do outro. E cada um tem o seu papel fundamental para que a gente realmente tenha claro que tipo de erros temos na mão e evitar que depois esta informação vá para o mercado, não é? Portanto, isto agora que é IES, a gente sabe que a informação vai para a AT. Da AT, como se calhar vocês sabem, isto depois é reportado para o INE, para o Banco de Portugal, para o registro comercial, e daí vai para os bancos públicos de dados. Alguns são públicos, alguns são privados, ou de acesso privado, mas a informação está em mercado. Portanto, ou seja, se a montante, a gente não tem o SAFT de contabilidade correto, a informação vai estar distorcida em mercado, diferente daquela que se calhar nós utilizamos nos relatórios de contas e etc., que disponibilizamos aos investidores e aos stakeholders. Portanto, falamos aqui um pouco de regras e níveis de validação do COBI, há pouco, mas que regras, não é? Portanto, hoje são cerca de 600 e tal regras que estão definidas, ok? Portanto, e que são atualizadas todas as semanas. Portanto, nós temos uma equipa dentro da autoridade tributária de 7 pessoas, mais 2, 3 no projeto da IES, portanto, e estão permanentemente a fazer atualizações, aperfeiçoamentos, adicionar novas regras, depende das estruturas de dados que chegam, que não chegam, que evoluem, portanto, isto é constante. E o que nós garantimos é 100% que vocês têm sempre a mesma fotografia do inspetor ao fim da semana, que é quando no final da semana que a gente faz a atualização para toda a comunidade de utilizadores de forma automática. Portanto, não há qualquer tipo de trabalho adicional em relação a atualizações, nós já fazemos através, basta estar ligado à internet. Ok, eu vejo aqui são alguns exemplos, não temos muito tempo para estar a correr cada uma delas, mas se a gente pensar ali no nível 10, que é a primeira coluna, é onde nós temos aqueles problemas de estrutura, que são os mais que a gente faz às vezes quando fala aí de um validador
software básico, é isso que ele faz. Portanto, os campos existem todos, os campos estão todos preenchidos, estão no formato correto, é a sintaxe. Portanto, no fundo é isto. O nível 20 e 30 já estamos a falar das regras de integridade e qualidade e das regras de facturação e do SVAD. O que é que significa? Dentro da autoridade tributária, o nosso software é usado para quase tudo o que é back-end. Outra coisa que ele é usado é a atribuição da certificação dos softwares de facturação e do próprio SVAD, que é uma espécie de certificação para softwares de contabilidade, ou RP, é feito com o nosso software. Portanto, todas estas regras estão aqui dentro, ok? Todas, 100%. E depois estão as regras de integridade, qualidade. Portanto, há aqui que algumas destas regras aqui, vocês vão encontrá-las no mercado, mas a maioria não. Pronto, e depois entramos em regras de estatísticas, de estratificação de dados, que não quer dizer que já existe alguma coisa mal, mas depois pode chamar a atenção, movimentos depois contra a natura, um crédito em contas de receber um débito em caixa ou bancos, se acontecer várias vezes, pode acontecer, mas se acontecer várias vezes chama a atenção, contas transitórias, enfim. Depois entramos na verificação do lançamento unífico, ou seja, cada registro de facturação tem que ter uma correspondência na contabilidade, unificamente. Portanto, faz tudo isso comparativo, se os 90 dias estão a ser cumpridos, os registros contabilísticos, os 5 dias estão a ser emitidos, enfim, isto depois entra aqui num sem número de regras, os saldos contra a natura, por aí vai. E depois chegamos ali a uma fase, à coluna, vocês veem vermelha, uns testes um pouco mais forenses, que é a procura lançamentos anormais efetuados, próximo da submissão do modelo 22, ou da IES, ou em períodos de closing, ou para pessoas que nunca fazem lançamentos e de repente fazem um lançamento. Portanto, o algoritmo tem várias componentes que buscam questões anormais, lançamentos elevados, redondos, em contas transitórias ou que nunca são usadas, coisas deste tipo. Okay? Portanto, estamos a ver que isto vai muito além de um valor básico, portanto, isto vai até o repositório de dados e vai no fundo ao conteúdo, e se esse conteúdo faz sentido no fundo, e enfim. No final temos notificações que podem ser criadas automaticamente para cada regra. Isto só para dizer que, voltando, que isto é importante. Cada uma destas regras tem um nível de criticidade, como disse há pouco, portanto, baixo, médio, elevado ou crítico. Ou seja, isto é definido pela AT. Okay? Portanto, eu vou sempre saber o que é mais importante, o que é menos importante aos olhos do inspetor. Já falamos aqui um pouco na aplicabilidade do COBE nas empresas, portanto, também não temos muito tempo, mas a gente foi falando ao longo da sessão. Obviamente o carro-chefe, naturalmente, standard é o compliance tributário, como a gente já falou, mas os vários usos que podem ser dados, alguns deles já falamos também. Por exemplo, do diligence, a gente tem várias empresas que, quando têm muitos processos de análise de terceiros ou mesmo processo de fusão e aquisição, que usam muito o nosso software nestas interações, porque se a gente pensar, o software de contabilidade e os de facturação têm informação, não é infindável, mas quase, muito granulada, ou seja, consigo buscar realmente muita informação útil, pelo menos para ter uma base para desenvolver esses processos de análise de terceiros. Ok, portanto, depois temos vários parceiros no nível de por exemplo, a Ernst & Young é o nosso parceiro de exclusividade para o canal Big Four, portanto, o BDO tem uma relação já bastante grande, na verdade. O BDO, por exemplo, nesse tipo também usa o nosso software desde há 3 ou 4 anos, todas as auditorias feitas em Portugal são feitas com o nosso software. Enfim, em termos de países, autoridades tributárias, nós já estamos como oficial em 5 países, portanto, Portugal, Hungria, estamos na Ucrânia, Lituânia, e agora em Angola. Portanto, a começar, na verdade, um projeto de em Angola. E todas as outras autoridades tributárias, nós já estamos em mais de 12, nós não somos Prime, mas nós participamos de alguma forma, ou colaboramos com essas ATs de alguma forma, ou com um projeto, ou com uma pessoa, ou com grupos de trabalho, ou enfim, ou com materiais, ou com... A grande objetivo aqui sempre, e o nosso posicionamento é sempre replicar o case português, que é um case muito aplaudido neste campo do software. E pronto,
estendemos aqui um pouco mais do que era previsto, mas pronto, mas acho que ainda temos aqui um tempinho, Ângela, não sei, para questões. Sim, nós temos aqui algumas questões que eu vou partilhar, se calhar agora com o Tiago. Tivemos aqui uma pergunta que questiona como será preenchida a IES de 2019? Certo, muito bem. Eu acho que até falei um pouco disso durante a sessão, mas eu acho que é bom realmente realçar porque é um ponto quente, não é? Portanto, novamente, o SAF de contabilidade já é obrigatório desde 2008, em sede de inspeção, e a partir de 2019 passa a ser obrigatório reportar para a ATE. Ok? Como é que ele é preenchido? Ou como é que a IES vai ser preenchida? Através do SAF-T. O que é que o SAF-T precisa estar? Correto. O que é que informação é que vai preencher a IES? A informação que é precisa para preencher a IES, ou seja, a grande questão aqui, que falámos há pouco, é que o SAF de contabilidade tem uma informação muito fina, muito detalhada, e para preenchimento da IES não precisa dessa informação toda, ok? Então, como é que ela vai ser preenchida? Portanto, o SAF de contabilidade vai, ou seja, o que é esperado que aconteça neste momento é uma espécie de subconjunto do SAF de contabilidade, ok? Portanto, na verdade é uma espécie de cópia do e-factura. Portanto, havia o SAF de facturação desde 2008 e em 2013 criou-se o e-factura, que é um subconjunto, portanto, uma informação sumária do SAF de facturação. O que está a acontecer hoje é a mesma coisa que a contabilidade. A melhor forma de percebermos é por aí. Portanto, a informação de contabilística do SAF de contabilidade é muito detalhada e o que se está a falar, portanto, ainda não está certo, mas o que se está a falar é que haja uma espécie de fecheiro mais sumário com a informação que é necessária para preenchimento da IES. Como a gente sabe, a IES basicamente tem os saldos de abertura, os saldos de encerramento, portanto, os saldos do ano anterior, os saldos do ano atual, e obviamente depois tem uma série de campos que vão continuar a ser de preenchimento manual. Portanto, 2.700 campos vão ser extintos através desta automatização no anexo A e no anexo I da IES. Okay? Portanto, mas vão continuar a haver alguns campos que são específicos de cada indústria, e depois tem campos que têm números de funcionários, etc., que é informação que não é tão financeira ou contabilística, que vai continuar a ser preenchida pelo contribuinte, ok? Portanto, isto é o que se vive hoje, não temos mais, é a informação mais atual de todas, nós participamos nos grupos, do ponto de vista técnico, nós participamos com o CC, com o ROC, com a Apotec, participamos mesmo com os grupos de discussão a nível político, nós tivemos no Parlamento ontem, de manhã, enfim, com pessoas que se calhar vocês conhecem, portanto, dos vários partidos, e neste momento a informação mais atualizada que eu tenho é esta, portanto, o provável será um fecheiro mais sumário do que o SAF de contabilidade, procurando que ele preencha os campos que são necessários, que são basicamente os saldos de abertura e os saldos de encerramento. Ok, muito bem. Tivemos aqui também mais duas questões que até coloco-as ao mesmo tempo. Se é possível integrarmos o software com o ERP e se é uma solução licenciada por empresa ou por utilizador? Muito bem. Portanto, o software é agnóstico a qualquer origem do sistema ou do subsistema. Portanto, qualquer que seja o sistema de facturação ou o sistema contabilístico, o ERP, ele recebe a informação, ok? Portanto, quando se fala em integração, sim, nós temos vários projetos não é projetos, mas várias empresas que a gente fez essa integração. Essa integração é relativamente simples, acaba por ser por exemplo, em SAP usa-se o SAP Generic Extractor, no fundo acaba por ser ali uma espécie de robozinho que traz informação que é gerada pelo XML, em XML, aliás, pelo ERP, e depois coloca dentro da ferramenta. Portanto, sim, a resposta é sim. Uma coisa que é preciso ter em atenção é que ninguém se pode substituir à geração do XML, tem que ser o próprio ERP, não é? De contabilidade, neste caso,
ou de facturação a emitir esse GML, e isso não há maneira nenhuma não existe legalmente, não é permitido que haja algum tipo de middleware que substitua essa obrigatoriedade. O que acontece é que o ficheiro é gerado, e a partir do momento que ele é gerado, ele entra automaticamente então dentro do nosso software, que é o que penso que se está aqui a falar. Em relação ao licenciamento, portanto, nós temos, é por empresa, ok? Portanto, não há limite de utilizadores, ao contrário de se calhar da maior parte dos provedores de RP. Nós temos uma dinâmica muito liberal a nível de utilizadores, portanto não há qualquer limite de utilizadores, nem número de ficheiros, nem volume de informação que pode ser submetida na plataforma. Portanto, a única coisa que no fundo afeta em termos de pricing acaba por ser realmente a licença ser por empresa. Portanto, se a gente tiver 2 empresas, se a gente tiver 3, se a gente tiver 4, se tiver 5, obviamente que depois tem níveis de desconto que a gente aplica na medida da quantidade de licenças e também na medida do volume de facturação. Obviamente a gente tem um pricing que é para empresas que facturam, será, acima de 5 milhões, e temos um pricing para empresas que facturam abaixo do 1 milhão, e temos outro pricing para empresas que facturam entre 1 e 5 milhões. Portanto, obviamente que a gente tem essa flexibilidade, porque o volume de dados é diferente, portanto, o impacto e da utilidade da ferramenta é diferente, e a gente, obviamente, quer se adaptar de forma mais realista às dores do cliente. Portanto, novamente é por NIF, mas atendendo à sua dimensão da empresa e ao volume também. Muitas vezes temos grupos de empresas que têm 10, 15, 30 empresas, e aí, obviamente, a gente tem níveis de desconto previstos. Temos aqui uma última questão. Para empresas prestadoras de serviço de contabilidade, auditoria, existe algum modelo comercial específico, Tiago? Sim, nós temos isto bastante maturado. Já temos, aliás, já desde há 2 anos, vários escritórios de contabilidade, e não só, de advocacia, especialistas na área fiscal, revisores oficiais de contas também, ou consultorias, empresas com caráter mais de consultoria empresarial, enfim, a própria Ernst & Young, enfim, temos uma panóplia vamos dizer, ou seja, isto desenvolveu-se juntamente com alguns organismos, como a Apotec, o OCC, etc., onde acabou-se por montar uma espécie de licença por pacote, ou seja, especificamente para este tipo de profissionais, a licença final nunca vai para o cliente final, fica dentro do, vamos chamar, do accountant, do contabilista, certificado, e ele tem pacotes há 10, 40, 50, 100, 200, 300 empresas, e obviamente quanto mais empresas, maior é o nível de desconto. Portanto, está bastante aperfeiçoado à necessidade do accountant. Portanto, e isto, obviamente, a licença fica sempre dentro do próprio contabilista, ou do prestador de serviço, no caso, e a licença, ou seja, o cliente final não tem que se preocupar em adquirir a licença, porque aí seria separado, não é? Portanto, a licença fica sempre dentro do contabilista, com pacotes relativamente ao cliente final, mas sem que o cliente final realmente tenha o acesso. Ok, muito bem. De momento acho que já esclarecemos todas as questões que nos foram colocadas. Também, se entretanto surgirem outras dúvidas, estamos naturalmente disponíveis para esclarecer, tanto nós no Hidra como o Tiago. Tiago, penso que podemos dar por encerrada esta sessão. Resta-me então agradecer a todos os participantes. Esperamos que esta sessão vos tenha sido útil e desejamos a continuação de um bom dia. Obrigada e até breve. Obrigado a todos pela atenção e pelo tempo que despenderam. Fico à disposição. Qualquer dúvida na sequência.